bem-vindos ao nosso canal Astrodialogante. O meu nome é Carmen Ferreira, sou astróloga. E mãe Isabel Guimarães, eu sou astróloga. Este é o nosso primeiro vídeo temático. Já tínhamos prometido há muito, finalmente, e depois de uma sondagem no Facebook, na nossa página de Facebook, estamos aqui para vos falar da Lua Negra. Exatamente, desde já queremos agradecer a todos que participaram e que fizeram com que essa fosse a escolha no decorrer deste mês. Vamos colocar outra sondagem para que outro tema depois seja abordado no próximo mês. Então, Carmen, pergunto, o que é a Lilith? Ou Lua Negra. Ou Lua Negra. Certo, é isso. Ela representa sempre um ponto de grande sensibilidade no mapa. Este é um tema complexo. O nosso vídeo, obviamente, não vai pretender cobrir tudo o que se poderia falar sobre este tema. Vamos deixar algumas pistas e é um tema complexo em consulta, não achas? Muito. Porque ele resulta de, o próprio nome diz, né, que é de Lilith, que nos lembra poderes ocultos, obscuridão, poder feminino, mas pelo que está fora do contexto mais oficial, quer quando lhe chamamos Lua Negra, ela fala de pontos de grande fragilidade e muitas vezes não é fácil, até na própria consulta, levar o tema ao consultante, mas o que nós pretendemos deixar aqui é algumas pistas para também refletirem sobre a Lua Negra de cada um. Exatamente. E é, digamos que, ao contrário, não sei se concordas comigo, mais uma vez, nós não temos um guião preparado. Portanto, pode acontecer que tenhamos que ter este diálogo. Não há uma Lua Negra fácil. Nenhuma delas é fácil. Eu acho que, como o próprio nome indica, ou todas. Eu acho que é bom irmos buscar as bases aqui da astrologia que são fundamentais. Primeiro, também referimos pelo menos um nome que eu acho que é importante nós referirmos, que é o Don Nerman, que estudou e trabalhou muito, como em outros temas da astrologia, pegou muito no perigeu da Lua, que sabemos que é o que está perto da Terra, e que desenvolveu, através de uma tabela de Lilith, todo este trabalho que já vem sendo seguido de outros nomes ligados, por exemplo, a Merriman, Milat, Mas Duval. Portanto, para vocês perceberem que há um estudo fundamentado por trás disto, como em tudo na astrologia. A questão ligada à parte básica da astrologia, que depois vamos colocar no vídeo que vamos editar, alguns slides de apoio para a vossa compreensão mais integrada, é como em tudo, é os opostos, os eixos. Nós sabemos que Carneiro tem do lado oposto Balança, portanto é um eixo que precisa de integração, e não podemos falar de Carneiro sem olhar para Balança, e não podemos falar de Balança sem olhar para Carneiro. E é tal qual como na Terra, não é? Nós temos o dia, temos a noite, e temos o Sol numa posição e a Terra noutra posição, e é o que faz o eixo da compreensão. Então, se calhar, para alguns vai ser a primeira vez que vão ouvir isto, para outros se calhar não, mas a Lilith tem um eixo também, ou seja, ela tem o chamado Priapo, e representa os dois, representam a energia vital, visceral, gosto dessa intensidade, instintiva, sendo que quando falamos deste instinto no feminino da Lua, estamos a falar ainda de algo mais, eu vou dizer a palavra subversivo, e subversivo porque ela realmente age na escuridão, na inconsciência. A ligação a Priapo é mais instintiva, mas visível, mais sensorial, mas visível, mais... É o caso de dizer, a Lilith retém, exatamente. Priapo larga, a Lilith fecha e Priapo abre. É mais ou menos um bocadinho essa questão ligada ao despojamento, o abandono, a recusa de Lilith, ao mesmo tempo, e do Priapo ligado, por exemplo, aos excessos, a tudo que esse é o significado mais conhecido dele, não é? Exatamente. Mas é um excesso masculino ativo,
e o da Lilith será um excesso feminino contido, guardado, escondido, não visível, não é? Muito ligado a... Há muita literatura interessante sobre esta figura feminina, de poder feminino subjugado e que se viu em várias épocas da civilização da Lilith se viu segregada e portanto percebe rapidamente, tem um dom que escondido, ou faz de forma subversiva. Então ela nos nossos mapas também tem um pouco essa conotação. Se nós não tomarmos consciência da ação dela, ela pode ter uma ação subversiva porque nos conduz a um impulso inconsciente. Há sempre aquele ponto de sensibilidade ali onde ela está, que nós muitas vezes negamos, quase no oposto, não é? Se eu tenho uma lua negra em Carneiro, eu não percebo quanta assertiva eu sou. É esse potencial marciano que tenho, e então vou para o oposto. Não é nada comigo. Exato. Não sou eu. E é nesse sentido que o eixo traz essa compreensão para nos trazer também no mapa natal, conforme tu estavas a dizer muito bem, o que é que eu tenho que aprender e saber largar, que tipo de sacrifícios eu tenho que passar, para também poder ter a capacidade de me ligar a um absoluto maior. Ou seja, aquilo que depois vemos em trânsitos, e que vamos ver dentro do ciclo da própria Lua Negra, que vamos já falar qual é o ciclo dela e onde é que está neste momento nos céus, que também nos vai apontar quais são as nossas frustrações, as nossas limitações, que dificuldade nós temos em manter a nossa consciência, de que forma também temos capacidade de transcender a tudo isso e ir buscar o profundo de questionar em nós as coisas. A técnica da progressão, seja ela primária ou secundária, vai-nos falar dessa evolução em termos de Natal, por exemplo, até num problema de saúde, é crucial. Quantas vezes já encontrei pistas importantes sobre questões de saúde de importância. Não estamos a falar de uma constipação, não, estamos a falar de fatores patológicos sérios, por trânsitos ou por ligações da Lua Negra. E porque ela tem sempre esta tónica de não ser já a Lua branca, varia. Sim. Tem alturas que nem a vemos. A Lua Negra não a vemos. Exatamente. Não a queremos ver muitas vezes. Recusamos perceber em nós esse poder. Não é? E daí que, em termos de saúde física, tudo o que reprimimos, tudo o que recusamos, já sabemos. Que somatiza, vai criando comportamentos, vai criando situações de aprendermos a ter que ver o que é que temos retido em nós e que precisamos de largar. E que muitas vezes está, obviamente, ligado, neste caso estamos a falar de Lili, ao posicionamento onde ela se encontra, quer no signo, quer na casa, e sempre olhar para o outro lado para ver onde está o priapo, para poder perceber esse eixo. Sempre em astrologia temos que falar em eixos, não é? Exatamente. Os posicionamentos da Lilith no nosso mapa natal também podem ser vistos do ponto de vista kármico como o nosso inconsciente kármico. Portanto, isso acrescenta aquilo que temos estado a dizer. No fundo é algo que nós não estamos preparados, a não ser com trabalho, mas que de uma forma simples preferíamos não ver. É aquilo que recusamos em nós. Isso dá muito, o que tu acabaste de dizer dá uma profundeza muito grande de Lilith, que é, por exemplo, nós já vamos ver daqui a pouco, vamos fazer uma síntese, uma pequenina viagem da Lilith nos signos, no cenário onde ela se encontra, porque depois é muito facultativo, de acordo com a hora de nascimento, a casa astrológica onde atua. Mas já no cenário que ela tem já é muito rico, sabemos ali em determinado signo. E vemos também o oposto, para fazer a ponte, que é, imagina o que é tu teres o poder de curar algo em ti. Tens esse dom, tens esse poder. O posicionamento de Lilith mostra-te onde e como. E tu largas, tu não queres, tu tens medo, tu não consegues. Portanto, é esse trabalho que eu acho que a Lilith tem
de grande capacidade, porque nós temos sempre do lado, por exemplo, da mitologia, este sentido do deus grego, do Priapo, não é? Que é o oposto da Lilith, que está ligado à fertilidade, que está ligado, por exemplo, a um órgão genital, porque era o filho de Dionísio e da Afrodite, que é Vênus. Sensualidade, prazer nos sentidos. Só que ele depois foi rejeitado pelos deuses. Portanto, ele depois, a sua presença no Monte Olímpio foi rejeitado e atiraram-no para a terra. Ele ficou sozinho, ele acabou por ser encontrado pelos satírios, juntando-se a eles, para depois ser também cultuado, como o deus da fertilidade, dos jardins, das plantas, do crescimento. Mas um deus menor, não é? Um deus menor, frustrado à sua impotência, que foi causada pela tal maldição da Hera, Juno, enquanto ele estava na barriga da mãe. Portanto, aqui ele não teve hipótese. Portanto, ele teve que viver com a maldição, que foi criar, quem quiser depois por curiosidade e ver o que é este crescimento que ele teve em excesso masculino e que depois ao mesmo tempo não pôde dar uso a esse excesso masculino, o quanto foi difícil ele depois transformar algo que o deixou tão impotente para um prazer e que acabou por ter se sentido rejeitado, sozinho, isolado, abandonado, e a forma como ele teve que viver e dar fertilidade a algo que lhe tinha sido também imposto logo no início em termos mitológicos. E temos obviamente a parte mitológica da Lilith. Como eu lembro-me que já pesquisei algumas fontes mitológicas e vamos vê-la, porque na verdade os arquétipos aparecem-nos com nomes diferentes em culturas diferentes. Portanto, é possível encontrar as ligações do arquétipo da Lua Negra em várias culturas e é, de alguma maneira, o que une tudo isso é o princípio feminino menos aceite. O mais perigoso não é necessariamente que ele seja mau. Sim, claro. Como é óbvio. Mas para a Lilith fica o escuro. E daí esta ligação em termos da astrologia kármica ao inconsciente kármico, porque como ela resulta da interação entre o Sol e a Lua, tal como os eixos de tudo. Dos nódulos. Não, eu queria dizer dos nódulos da Lua. Os nódulos lunares. Ela marca sempre e traz esse sinal do que é que eu carrego em mim mais como sombra, não é? E talvez aquilo que exija mais trabalho para ser observado, porque este poder feminino que foi renegado, tal como o do Priapo, não é? Foi enviado para um segundo papel, porque as deusas femininas a certa altura na história começaram a ser apenas as santas. E como noutra parte da história passaram a ser as prostitutas, e que elas subjugavam o homem através do poder que elas usavam de sedução. E Lilith está muito ligada a isso. Exatamente, porque é esse poder que está presente no arquétipo feminino, mas que a cultura foi tentando separar e criar a ideia só como se fosse possível só termos luz, como se fosse possível ter só sombra. Certo. Não é? Então é muito importante por vezes vermos estes tais movimentos astrológicos, que nós chamamos de trânsito, são os movimentos dos planetas na tabela de efemérides em cada posicionamento de acordo com o sideral, ou seja, porque é com a hora sideral, depois a hora é calculada para local na Terra, que nos indica muitas vezes quais são os complexos exatamente de frustração, de castração, qual é a nossa área do desejo, qual é a nossa falta de poder na nossa psique, porque a Lilith está muito ligada, como a lua branca, como disseste há um bocado muito bem, à nossa psique, e o que é que nos cria alguma inibição em termos gerais, que pode ser afetada no comportamento afetivo, na realização de desejos profissionais, na realização de desejos relacionais. Ou seja, o porquê de nós muitas vezes não olharmos à Lilith, às vezes também é por este trabalho de astrólogo, muitas vezes como podemos descurar das estrelas fixas ou como podemos descurar dos asteroides. A astrologia não tem só na sua leitura
de mapa natal os posicionamentos dos planetas nos signos. Há muito mais coisas. Tem tanta coisa. Tanta coisa. Que infelizmente foi herdada pelos nossos astrólogos tradicionais. Em trabalho de tomada de consciência, quando temos aquelas pessoas que nos procuram para conhecer melhor o seu mapa, para perceberem melhor o seu propósito de vida, para conhecerem as suas fragilidades, para as poderem, porque só podemos mudar aquilo que conhecemos. Claro. O trabalho da Lua Negra, e eu tenho essa experiência em consultas, é muito intenso e muito libertador, porque finalmente as pessoas percebem esse ponto do qual fogem, por ser doloroso, mas do qual só podemos. Deixa-me contar uma história aqui. A primeira vez que eu ouvi falar de Lua, e aproveito para homenagear um amigo nosso, que é o Leonel Verdeja, que é um grande amigo. Que esta hora estávamos com ele, no Astro Cuba, se não fosse as leis do Donald Trump, nossa, agora estávamos estar em Cuba, em Cuba a realizar o Congresso Internacional. Mas foi com ele que eu aprendi a ouvir falar pela primeira vez da Lilith e da Lua Negra. E lembro-me que estávamos ao final da formação exaustos emocionalmente, porque a Lua Negra não tem posições favoráveis, mas também não tem desfavoráveis. Ela onde estiver, está-nos a dar esta indicação, não é? Onde é que temos ali um potencial que está estagnado e precisamos de... Mas enquanto dos outros posicionamentos, Marte está bem em Carneiro, exilado em Balança. Sim. A Lua Negra não tem esta facilidade, conotação. E estávamos todos emocionalmente desgastados quando chegamos ao fim dos 12 signos, e de ver isto muito exaustivamente não é o momento agora, lógico. E lembro-me de ter perguntado, mas isto não nos dá solução. E o Leonel riu e disse, dá. É exatamente onde está o problema, onde está a solução. Claro, sempre. Não é? Sempre. Ou seja, se a minha debilidade diz respeito à minha assertividade, é aprendendo a usá-la. Se diz respeito à forma como eu lido com o dinheiro, se ela estiver em touro, é aprendendo a lidar com o dinheiro, não é fugir desses assuntos. E eu tenho reparado que tomar esta consciência do seu próprio mapa ajuda imenso as pessoas, porque elas muitas vezes andam a fugir sem essa consciência, óbvio. Nós temos a tendência de fugir daquilo que temos medo, não é? E que às vezes é onde está o medo, é onde está a cura das coisas, não é? Mas avançando, sempre é assim, não é? Avançando um bocadinho, se não te importas, podemos perceber que basicamente o lugar vela no mapa obriga-nos a questionar mais, a questionarmos a nossa existência e a existência das pessoas na nossa vida também, nas nossas crenças, nas nossas filosofias, e ao mesmo tempo também prepara para abrir um novo entendimento daquilo que é inevitável, que é o que estás a acabar de dizer. É inevitável. Sim. Ou seja, como o nascimento de um novo ser, por exemplo, uma criação vem sempre através de nós, mas não por a nossa ação direta. Não é direta, não é consciente. Não é? Então, eu gosto muito de dizer esta parte, que eu acho que é uma curiosidade muito gira, é quase como vemos o Vênus e o Marte no mapa de um homem e de uma mulher. Certo, depois vamos ter interpretações diferentes. Exatamente. Se vamos ver Vênus no mapa de uma mulher ou Marte. Exato, é um bocadinho aquele Lilith, não é? Se vemos de acordo com as teorias de Jung também, que chamava muito de anima, a posição também muito relacionada ao mapa, por exemplo, astrológico de um homem, que podemos definir que ou onde estiver no mapa natal de um homem a lua negra, é o tipo de mulher que ele quer atrair, é o tipo de mulher que define a imagem que ele gosta de atrair. Porém, se for ao mesmo tempo, por exemplo, num papel de um mapa feminino, iremos ver exatamente o Animus, não é? Que é a posição do homem ideal, que por vezes pode ser confundido isto com a questão do sexo, ou seja, qual é o masculino que eu atraio em mim no mapa feminino. Certo. E qual é o feminino que eu atraio em mim no mapa masculino. E se calhar também não é exclusivo deste posicionamento da Lilith. A grande questão é que as pessoas sempre nos colocam: e porquê é que eu atraio isso? Porquê que, não é? Então, se calhar eu atraio porque há algo nisso em mim que me complementa. Completa. E que eu posso trabalhar. Exatamente. E vou buscar ao outro
A vida coloca-me o outro com essas características para que eu possa trabalhar sobre mim. Isto era um bocadinho porque muitas vezes com a expansão destes discursos da nova era e tal, eu ouço nas pessoas usar a palavra atrair como se fosse necessariamente um castigo. Então, se eu estou a atrair isto é porque eu me portei mal, se eu estou a atrair isto é porque fiz asneira noutra vida, sem perceber que estou a atrair isto porque isto está em ressonância com o que eu tenho cá dentro. E se eu tenho cá dentro é para eu também poder resolver. Não só, às vezes também para ajudares o outro a próprio, como tens a experiência do que tu próprio já viveste, também podes auxiliar o outro. Estamos num trabalho coletivo, portanto nem sempre aquilo que tu atrás é um trabalho. Isso é outra questão que eu tenho debatido muito em vários diálogos e palestras que tenho vindo a fazer, que é esta frase que acabaste de dizer, que é há muito esta tendência de aquilo que atraio é aquilo que eu mereço. Ou é essa a ressonância, como tu acabaste de dizer. Nós temos que vivemos muitas das vezes, isto é uma forma de auxiliar o outro, porque eu já sei o que passei, eu já sei o que senti, eu já sei como vivi. Isto não é pelo que eu mereço, é pelo que eu preciso. Pelo que eu preciso, certo, e pelo que o outro precisa. Estamos aqui em eixo. Não aconteciam coisas más a pessoas boas e nem não coisas aconteciam boas a pessoas más. Exatamente. Todos sabemos que acontece. Sim, tens razão. Tem havido um exagero neste discurso da ideia de merecer, e depois percebes, como eu em consulta, as pessoas a lidar com situações que provocam um grande sofrimento, inclusive muitas vezes até de doença física. Exatamente. E carregam um sofrimento maior ainda, porque têm a noção de que o universo de repente a está a castigar. E é mentira, ok? Não é por isso, é porque a pessoa realmente já sabe lidar com aquilo, já aprendeu a superar, já tem a experiência, e só com a experiência é que nós podemos auxiliar o outro, porque ninguém nasce com um manual de vida. E, portanto, é o manual da vida, da experiência. Então, se eu já fui traída, se eu já tive um cancro, se eu agora estou a passar por isso e tenho uma amiga, ou alguém que eu gosto, ou alguém conhecido que vem até mim que está a passar pelo mesmo, não é porque Deus me está a castigar que eu vou receber agora pelo retorno. Não, é porque eu tenho a capacidade de, com o meu exemplo, e às vezes nem precisamos de o dizer, é as palavras que usamos e a ação que temos e a energia que damos, que sentimos. E porque está um sentimento agregado a essa experiência, já não é porque o vizinho teve, já não é porque uma amiga teve, tu tiveste, e o sentimento é sempre diferente. E a gente aprende na experiência. E aprende é na experiência, é na experimentação que nós conseguimos ter uma opinião formada de algo que vamos passar ao outro. Então, quando passamos ao outro, já passamos de forma intensa, já passamos com esperança, já passamos com fé. Portanto, não é Deus ou o universo, ou o que querem chamar, que me está a castigar pela lei do retorno. Não, é a minha grande capacidade que eu tenho de levar ao outro fé, alegria e esperança. E acho que esse sentido acho que eu sinto muito isto na pele. Pela minha experiência terapêutica e também pessoal. Então, às vezes é um bocadinho que estas palavras-chave me ajudam a ver na Lilith. É o que é que me falta? Certo. O que é que eu perdi? O que é que eu tenho de ausência? Que frustração eu tenho? Essa carência que carrego, não é? Que poderes ocultos eu tenho que não estão visíveis em mim, porque todos nós temos. Ok? Todos nós nascemos com poderes ocultos. O que é que está no meu inconsciente e subconsciente? E quais são os movimentos que eu tenho que fazer de libertação disto tudo? Estas palavras... Acho que a Lilith, para mim, está em escorpião, a minha Lilith, portanto é muito intensa. São intensas e poderosas. E voltando ao filtro da astrologia kármica, pois se ela representa o inconsciente kármico, ela representa um poder especial. Porque se eu já estive ali, já usei aquela energia, eu já aprendi algo sobre ela. Então convém que eu a traga à consciência para ajudar outros e para poder trazer aos outros precisamente essa experiência de alma, essa experiência não mental. Porque quando nós passamos uma experiência mental, ela não transforma a alma do outro ser, ela não cria raízes numa reflexão profunda ao outro ser do espelho que estamos a fazer. Certo. Portanto, é só mesmo a experiência, o sentir que nos leva a fazer uma transformação. Porque a mente, de acordo com os cientistas, como tu e eu sabemos muito bem, são 60 mil pensamentos por dia. Portanto, é muito difícil nós conseguirmos dar um foco mais diretivo se não for com o alicerce do sentir. E é o sentir que faz a transformação, e podemos ver isso muito bem com
por exemplo, começarmos esta pequenina viagem hoje aqui com vocês, de dar uma pequenina síntese do que é que a Lua Negra pode fazer, ou a Lilith, nos 12 signos, e começamos, obviamente, pelo Carneiro. Pela primeira. O primeiro, exatamente. Então, a Lilith em Carneiro, e levando sempre a tónica de que ela traz intensidade à situação, ela pode levar a assertividade de Carneiro a ficar em desequilíbrio, ou por excesso ou por defeito. Eu tenho encontrado em muitas consultas essa percepção. Eu não sou agressiva, eu não gosto de violência, nunca. Portanto, às vezes é o medo, ela causa, porque aquele ponto é tão forte que é quase como se as pessoas tivessem medo de vir a ser violentas, então optam pela uma não violência consciente. Sim, inconsciente, quero dizer, porque a não violência consciente seria sempre uma boa opção, mas quando ela é apenas não consciente, involuntária, cria. Então eu vejo um bocadinho, sabes, como é aquela ideia de que nós somos todos vendidos, que eu estou a dizer, pela ideia de gostarmos muito de nós e termos muito individualismo. Tem a ver muito com este posicionamento, que é certo. Eu tenho que me amar a mim, e houve muitos filósofos, e um deles, para mim, um grande professor de vida, que foi Jesus Cristo, que deixou-me esta frase, e deixa esta frase para as luas em Carneiro: ama o próximo como a ti mesmo. Ou seja, se eu não me amar a mim, como é que eu vou conseguir amar o outro? E fomos rotulados que isso era um ato egoísta, que isso era um ato que era recriminado pela sociedade, nós gostarmos muito de nós. A Lua em Carneiro tem muito esse individualismo. E ela pode criar pelo que tu disseste, por questões culturais e religiosas, abafar isso. O medo tão grande de ser julgada como egoísta, como individualista, que então opta por uma falsa ou inconsciente. Vai a balança, que é onde está o piriapo. Então vira um bocadinho a ilusão de que tem que ser servente aos outros. Exatamente. E não pode se gostar dela própria, não é? E então em Touro? Ora, em Touro acho que pode haver este lado de excesso, como tu disseste há bocadinho muito bem, à matéria. Pode até se tornar avarento, pode até se tornar egoísta, porque quer uma boa situação financeira, porque ele tem esse dom, ela tem esse dom de poder gerir bem os dinheiros, mas pode criar um poder à riqueza, sem pensar muito bem nos prazeres, e podendo muitas vezes até causar doença, como na anterior, causa doença no sistema nervoso central, por exemplo, Carneiro, ou até nos rins, por causa do oposto. Ou seja, há muitas vezes o sufocar o outro com o ciúme, pela necessidade da posse, pela necessidade de controlar a parte da matéria. Como ela faz sempre, dependendo dos aspectos, ela cria sempre um ponto de desequilíbrio. Também já encontrei mapas com a Lua Negra em Touro, em que é o contrário, é o completo rejeitar dos temas de Touro. Porque ela tem o priapo em Escorpião, não é? Eu não quero mexer em dinheiro, eu não quero saber de dinheiro, mas alguém tem que sustentar a nossa vida. Como certo? Portanto, ela pode levar pelo excessivo apego, ou o medo deste excessivo apego conduzir a um aparente ou não consciente desapego material. Porque o desapego material é uma coisa muito bonita, mas há que estar bem fundamentada, porque eu não me posso desapegar. Exatamente. E alguém tem que pagar as minhas contas da EDP, ou da casa, ou da alimentação, ou das minhas contas no médico, ou do meu filho na escola. Já vi mapas assim. Sim, eu também. Em que a pessoa há ali um processo não consciente em que ela tenta fugir àquele assunto, mas no geral é realmente pelo excesso de apego, não é? E claro que também não podemos esquecer que a Lilith está muito ligada à parte sexual, portanto ao lado do desejo da mulher, do desejo do sexo. Sim, ela aqui em Touro. Ela é muito intensa, e claro que depois passando para gênios, nós vemos aqui uma intensidade à informação, ao intelecto, ao conhecimento, a achar que a cultura é só o que mais importa. O sucesso vem de eu ter uma biblioteca dentro do meu cérebro. Uma enciclopédia, ser uma enciclopédia. Ou seja, e por vezes ficam muito instáveis emocionalmente por dar este excesso mental.
Ou seja, voltamos ao mesmo, ao oposto. E é uma mente muito acelerada. Se tu falaste há um bocadinho em 60 mil pensamentos por dia, com a lua negra em Gêmeos, e 120 mil. Não é? Mil. Muito. E daí que muitas vezes já vi escrito ou descrito que pessoas com a lua negra em Gêmeos podem ter questões com a palavra e não digo, mas já vi escrito que cuidado, porque estas pessoas não dizem a verdade. A questão é que quando se diz muito, a verdade é menos consistente, então parece mais isso do que a interpretação de lua negra em Gêmeos. Cuidado, porque são pessoas que não dizem a verdade. Ai não, isso é tudo muito subjetivo. É aqueles não cuidados podemos que é preciso. rotular as coisas assim. Mas que vemos a energia de Gêmeos É ser enfeitiçada em termos do arquétipo. Temos o oposto, pessoas que podem virar ao contrário, de acharem que não têm esses conhecimentos e auto-sabotarem e ficarem em Sagitário, não é? Que é no Priapo, e acabarem por não dar o alimento devido a esse dom que trazem com elas. Só temos que as ajudar a catalogar a informação. Se eu já, voltando à interpretação kármica, se eu já usei mal a energia de Gêmeos, noutra vida isso terá... Ou um ancestral, uma reminiscência, whatever, quiserem acreditar. Então, para eu resolver, eu vou ter que ir lá. Claro. Vou ter que aprender a usar a energia de Gêmeos. Vou ter que aprender a organizar a minha mente, a informação e a forma como a transmito. Exatamente. Certo? A lua negra em Caranguejo também é elevada. Aliás, lá está. Ela é todo lado. Só que esta é muito profunda. Esta, primeiro, porque é o regente natural da própria Caranguejo, é a Lua. É a Lua. Portanto, a Lua negra aqui tem uma expressão muito forte, está frente a frente, não é? Com certo. a Lua natal. Há sempre uma tendência de culpar o outro, não é? Sempre. É isso, de Caranguejo. É o companheiro que tem culpa, é o marido que tem culpa, é os pais que têm culpa. É uma atitude infantil no mau sentido da palavra. Que ela está a esconder os sentimentos. Claro. Ela não consegue expor os sentimentos. Que ela tem sempre medo de se decepcionar. Que ela conhece e sabe o que é ser decepcionada pela família, pelo marido, pelos filhos. Mas também é uma lua, porque Caranguejo é o apego, é o segurar, é esse medo que cria, o medo de crescer, porque no fundo sabemos que crescer, e este é o lado pior de Caranguejo, é o medo de crescer, porque sabemos que crescer traz inevitavelmente desapego. A necessidade do desapego, não é? O deixar ir, abrir mão. E então a lua negra em Caranguejo mexe muito com isso. E pode ser, das que provavelmente mexe mais com as emoções das pessoas. São todos de água, mas este mais ainda, não é? Por ser o arquétipo. Então ele tem a tendência a ser amoroso. Quando ele ultrapassa esse medo de desapego, ele consegue ser amável, afetuoso, consegue ser a tal mãe, o tal pai, de ensinar os outros pela experimentação que ele próprio já teve, que superou esse medo de se mostrar em termos afetuosos com os outros. E Leão, é excesso de vaidade, ele já é, não é? Pensando sempre, uma das chaves é pensar, pega na Lilith, pega nos arquétipos básicos de cada signo e pensa o que é que este signo tem de menos bom. Quando é que estas características, porque tudo tem, em exagero, porque tudo em exagero causa desequilíbrio. Então, o que é que o Leão tem de exagero? Primeiro ouvir os outros, certo? Só ele é que sabe, não é? Depois é a vaidade. É o sol, é o brilho, é tudo que mostra, ele tem que ser visto. No aspecto da Lili, ele sabe muito bem o que é ter amor próprio, sabe muito bem o que é ter valor, o que é ter determinação, o que é ter o dom da palavra, o que é ter a certeza de realizar os seus próprios desejos, que possui uma inteligência e uma coragem fora do comum, mas, por vezes, como o Priapo tem Aquário, certo, ele esquece dos outros. Não é? Ele esquece que pode usar esse dom de incentivar os outros a irem em busca dessa sua própria autoestima e amor. Completamente. Ou, quando isto é tão forte que a pessoa acaba por negar isso,
negar a Claro. sua vaidade. É o que estamos a falar da vai Lilith, outra não é? vez. Portanto, isto acontece sempre. Exatamente, vai outra vez para o polo oposto, que é eu não quero reconhecimento nenhum, eu não preciso de validação nenhuma. Toda a gente precisa de validação. Toda a gente. Todos nós temos leão no mapa. Todos. É o nosso sol. Não é? É? Então, o fugir, o não querer, não imprimir a sua marca ao que faz, também pode ser uma das manifestações da E em Lilith. termos relacionais, quando ele começa a ver e inventar novas formas de mostrar prazer ao outro e não querer só ele ter prazer, então ele começa a ter e a ver o parceiro ou a parceira com outro agrado, com outros olhos, com outro companheirismo, claro. com outra ligação. Claro que se passarmos para a Virgem, nós temos O que é que ela aqui se vai fazer em Virgem? perfeição, certo? Uhum. Excesso de perfeição. E eu diria, agora, assim, intuitivamente, que deve ser das mais aborrecidas para ter. Coitados. Sim. Porque É um todo este bocadinho, sentido é muito. Começa, tudo que nós fazemos com os outros começa connosco. Claro. Ninguém é perfeccionista só para os outros. E Mesmo agir que na não imperfeição admita. está a perfeição da coisa, Não é? não é? Então, este sentido de excessivo de virgem, muito ascético, muito clean, muito arrumado, muito Às vezes não deixa de organizado, viver de muito forma crítico. fluida, não é? Não deixa de desfrutar de nada. Não. Sei lá. Tenho 5 minutos. É. Não é? É. É tudo muito encaixotado, muito analítico. Uhum. E eu creio que esta, junto com a de peixe, Sim, que é o oposto, é o periapo. Uhum. sim, mas junto também com a lua negra em peixe, é provavelmente o eixo onde ela traz mais sofrimento. Com toda. Sim, com muita certeza. Creio. Quase. Sim. É assim uma estatística dos casos Sim. que me lembro. Mas reparem, é um Será? dom. Ou seja, quando elas Sim. ganham consciência que essa perfeição e esse lado da organização pode abonar a favor delas, elas tornam-se mais fluídas e com uma capacidade e com um dom de poder ter tudo organizado e começar a achar que de facto o paraíso é um sítio bonito onde se viver. Que elas inicialmente não acreditam. Não, Não é? exatamente. E balança? Balança. Então já começamos a dar a volta. Já. Agora já estamos. Agora já vamos vir buscar o outro lado. O outro lado. Em balança, o que é que ela provoca? O que é que balança tem como exagero? O exagero do agradar ao outro. Sim. Sem verdade interna. Uhum. O que mais? No fundo, o querer tanto agradar sem querer, estás a manipular as pessoas, porque não estás a ser tu própria. É isso. Não é? Então acabas por exagerar no amor, olha, Na sedução, não é? exatamente, na sociabilização, ou seja, queres sempre numa situação social. Muito simpático para Exatamente, toda a gente. exatamente. Mas quando isso não é verdadeiro e pode ter pode acontecer que as pessoas que têm lua negra em balança não percebam muito bem porque é que as suas relações, apesar de tudo que elas fazem, não são recompensadoras. Se calhar por isso, porque não assumem a sua verdade interna. E ninguém, digo eu, e creio que concordas comigo, pode agradar a toda a gente. Concordas, de certeza. E não somos obrigados a gostar de toda a gente. Exatamente. Somos apenas obrigados, digo eu, pela ética, a tratar com dignamente toda a gente. E com respeito. A gostar de toda a gente. Não. Então ela põe muito o homem como Deus e reduz-se à sua Deus insignificância. À serva, exatamente. Quando ela vira e vai buscar o dom que ela tem de ser uma deusa, ela então começa a viver em partilha, que é a palavra que mais gosta da balança, de viver o Deus que atraiu no rei, que é o seu companheiro. Então o rei e a rainha, no seu verdadeiro trono, a cumprir o seu mandato. Certo. Apeteceu, porque agora vamos para Escorpião, não é? Vamos que é minha. Que é tua. Então em Escorpião é onde ela se torna mais próxima do arquétipo. Porque Escorpião tem a ver com o poder oculto. Exato. Com a magia. Exato. Com a manipulação profunda das coisas. Portanto, aqui ela ganha aquele lado mais
paranormal também. Paranormal. Ok? Sim, porque ela tem acesso a reinos e informações que mais nenhuma lua tem. Não é? Então, ela sabe, e pronto, não vamos aqui falar em questões pessoais, porque isto é muito genérico, porque depois depende da área de vida e depende dos aspectos que faz, porque a lua também faz aspectos, a lua negra, mas é no sentido de, olha, se eu trago um dom que em outras vidas, ou na minha ancestralidade, ou na minha memória genética, eu não usei de forma correta, eu agora venho trabalhá-lo de forma correta. Então eu tenho que aceitar que eu tenho. E agora vou-lhe dar uso, de forma a trazer bons fluidos para o universo, vou escolher uma área de vida que eu possa utilizar essa magia em tratamento, em terapia, em aconselhamento, ou até pura e simplesmente num ato interno de emanação de energia e de intenção. Ou seja, a minha intenção, num caso de uma lua negra em Escorpião, a intenção é tão poderosa que o periapo está em Touro. Ou seja, aquilo que eu emano como intenção vem de imediato. Acontece no exterior, mas vem de imediato. Então as luas negras em Escorpião, numa boa fase da sua vida, vivem com medo daquilo que ouvem, daquilo que sentem, do poder. Vivem com medo que têm premonições, acertam nas coisas. Têm muito medo. Não é? Como naqueles filmes de magia em que eles... as personagens desejam trocar de corpo, as personagens desejam ter menos de 30 anos e de repente acontece. E isso cria, não é? É isso que se passa. Portanto, aqui. É muito bom aumentar esse magnetismo pessoal, acreditar nesse poder, que cada um tem a sua forma, todos nascemos com os dons, uns de uma maneira, outros de outra, e até dá mesmo trabalho a isso. Porquê? Porque Escorpião também, em termos de saúde, é muito importante pelo oculto das doenças. Nem sempre uma doença ou uma patologia é diagnosticada de forma fácil. E uma lua negra tem o dom de se autodestruir como se autocurar. E, portanto, ela tem que aprender. E é o signo do sexo. Portanto, Escorpião é o signo da sexualidade. Uma lua negra em Escorpião pode, numa fase de vida, por exemplo, atrair situações de celibato, com medo de usar o seu poder. Não é? Ok. Voltamos a um signo de fogo, a Sagitário. O que é que ela mexe aqui? Mexe com os valores de Sagitário. Ou seja, ou há valores a mais, julgamento a mais. Verdades absolutas. Eu é que sei. Não percebo nada do assunto, nunca li, nunca lá estive, mas eu é que sei. Porque no fundo, eu vou pegar outra vez na astrologia kármica, se eu tenho a lua negra em Sagitário, eu já soube. Claro. Eu já soube muito. É um dom que eu trago. Já soube muito. Eu trago esse património, como disseste bem, seja vidas passadas, seja na ancestralidade, geneticamente, whatever. Está aqui essa informação. Então, é verdade, eu inconscientemente assumo que já sei tudo. É o filósofo natural, não é? Arrogante, porque é a lua negra. Se não estiver consciente, exato, é arrogante. E, portanto, tem sempre uma opinião para dar, mesmo sobre aquilo que não sabe. Nunca estudou, nunca, pela positiva, trabalhada, leva a perceber isso, leva a perceber que aquilo que eu sei, quando é fundamentado e analisado, é uma dádiva para o mundo. Porque Sagitário é o signo do ensino. Exatamente. E superior, portanto, do que distribui o conhecimento ao mundo, o que o entrega para Capricórnio, não é? Sim. Então... E no sexo, como ele é divertido e como ele gosta muito de se apaixonar, a lua negra em Sagitário leva uma maior liberdade nas curtições e nas paixões. Capricórnio, que é onde estamos que é minha, precisamente. Já agora, uma vez que tu fizeste... Que estamos a dizer a minha. Ok, também... E nos céus, até 6 de agosto, a lua negra está nos céus em Capricórnio. Certo. Então, o que é que Capricórnio tem de pior? Controlo. Rigidez. Viver as preocupações. Alguém há pouco me disse, há muitas vezes viver com preocupações. Assumir responsabilidades que não são tuas. Ok. E ser o que Capricórnio pode ter de pior quando não é um Capricórnio verdadeiro é estar só a olhar para o status. Sim. Sem querer o trabalho. Quando é um Capricórnio, como deve ser, como manda a lei, ele sabe que para chegar ao topo da montanha ele tem que escalar.
Mas quando há uma energia de Capricórnio menos consciente, ele quer ser posto logo lá no signo, certo? Certo. Bem? Certo. Ahm, Mas ela tem o dom de ter esse poder. Ela tem o dom de ter essa, como dissemos no vídeo das previsões para o mês de abril, a casa 10 e depois o MC, não é? Que é o ponto-chave do ângulo. Ela está lá em cima para ter reconhecimento. Ela está lá em cima para ser vista. Ela tem que ter, não é? Quando ela vai buscar essa aceitação de que precisa de ser vista e ter o respeito do público pelo seu trabalho árduo, porque ela já ganhou consciência que é por esse trabalho árduo, o Piriapo está em Caranguejo, ela tem que sentir a sua, aproveitando o que tu disseste, a sua subida na escalada da montanha. Há um dia que a lua negra em Capricórnio tem que dizer assim: eu estou aqui no topo, eu mereci cá chegar, e eu aceito que eu quis isto. E acrescentando um bocadinho e aproveitando, para além de ser a tua, estamos a falar dela, isto está nos céus. Portanto, isto é um alerta para todos nós. Se até agora todo o seu sacrifício e anos de luta que teve para chegar ao sucesso foi medido, foi estruturado, foi com respeito aos outros, com um sentir de prazer das coisas que faz e que fez, e agora chegou a sua hora, acredite e agarre neste poder porque você merece. E a lua negra em Capricórnio está-nos a dizer isto. Ouviste, Carmen? Ouvi. À porta. À porta, caralho. Ouvi. E depois vamos para Aquário, a partir do dia 6 de agosto. Não é? Vai buscar. A chave é simples, não é? Isto na astrologia não é tão complicado. Não. Exige muito estudo. Mas os princípios, os fundamentos estão lá. As letras, nós temos 23 letras no alfabeto e já se escreveram milhões de obras com as 23 letras. Na astrologia é um bocadinho igual, é bonito isto, não é? Muito. Então é a mesma coisa, vamos pensar o que é que de Aquário representa o lado B, o lado esturricado, o lado... Esturricado, essa foi muito boa! Esturricado para baixo. Não entrei. É ir buscar o leão, a arrogância, a distância, o sou maior, não preciso de ninguém. Sim. Porque Aquário, que até é o signo que nos fala da ligação com o grupo, universo, quando é em desequilíbrio, eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de amigos, por exemplo. Porque ela acha-se muito à frente, porque ela acha que está à frente de toda a gente, porque ela acha que tem muita inteligência, claro. E até tem. Pois tem. Só que não está a direcioná-la com o equilíbrio do Priapo, é ir buscar a sua verdadeira essência a leão. Ali no PowerPoint, tens razão, diz, viva achar que está muito à frente. É essa ideia de ninguém está à frente de ninguém. Consegue chegar, sim, ninguém. Agora, o que é bom é que haja momentos com a Lilith em Aquário que tenham a capacidade de ir além. Não é? E têm, e conseguem, e são grandes inventores, e são grandes cientistas, são grandes pensadores, são grandes curadores, mas medido, a não se achar em superioridade, são e sentem descompensação, e depois em sexualmente falando, porque a Lilith está ligada ao sexo, tornam-se frios, como por exemplo em Capricórnio, tornam-se sós. Certo. E não dão trabalho à libido, que é necessária, não é? Pelo menos para o equilíbrio do chakra base, não é? No mínimo. E porque isto tem mais piada. Claro. É assim que nós estamos cá, não é? No planeta, não é? Bom, e acabamos com o grande místico. Peixe, que eu há bocadinho disse, de acordo com a minha experiência. Sim. Pode ser que eu olhe mais para elas, porque o eixo Virgem-Peixe é um eixo muito importante do meu mapa. Pode ser pelo trabalho que faço. É uma estatística muito pessoal, obviamente, mas a lua negra em Peixe cria uma sensibilidade tão exagerada, tão que tudo é drama emocional, tudo é sofrimento. Não é drama emocional no sentido das pessoas estarem a fazer de conta. Tudo provoca um grande sofrimento, porque ela vai buscar aquilo que de Peixe pode trazer de mais complexo, que é o não ter fronteiras. Sim. E então faz viagens excessivas. Por exemplo, aquelas pessoas que dizem: eu fiz uma viagem astral ontem, eu falei com o ser que já partiu. Há um excesso também espiritual. Elas têm esse dom,
está retido ali em termos de excesso. Transformam todos os fenómenos em E aí está, fenómenos precisa do extraordinários. periapo para dar organização, estrutura, método, uma certa perfeição ao lado excessivo. Ou seja, são aquelas pessoas que a gente ouve muito dizer que curam toda a gente. Eu acho que deve haver muita gente neste momento com a lua negra em peixe. Tem que fazer esse estudo. Porque há muito essa tendência de exagerar na sensibilidade em termos de viagens astrais, em termos de achar que o companheiro não acompanha. Desculpa. Não é isso tudo. E estava a pensar que esta também pode se manifestar, como temos dito sempre, um bocadinho, quando é tanto de um lado, sempre se provoca um desequilíbrio. Também já encontrei algumas, 2 ou 3, não muitas, luas negras em peixe que rejeitam qualquer ligação ao outro. É isso. Não é? O medo é tão grande. Sim. Mais uma vez, se eu carrego uma memória de sofrimento, eu sofri pelos outros, então nesta vida eu vou buscar o pior, não é? Disto, e nego por completo. Exatamente. Então a solução era a terra, era o periapo, é dar estrutura e forma à coisa e de merecimento. E aceitar que ainda estou aqui, ainda tenho que lidar com o que está aqui. Exatamente. Não é? Para perceberem um bocadinho assim de melhor do ciclo, é mais ou menos 9 meses que a Lilith tem o ciclo na sua efeméride, ok? Portanto, dia 6 de Abril sai de Capricórnio e fica mais ou menos até 19, 16 de Maio de 2019. Portanto, vocês perceberem que de 9 em 9 meses há uma chamada de atenção dos céus à nossa própria lua negra, ou seja, onde ela faz o movimento num determinado signo, ela vai mexer com a nossa natal. É como o espírito do trânsito. Ou seja, se eu tenho Saturno em Gêmeos na 9, por exemplo, o Saturno agora em Capricórnio na 4 vai mexer com o meu Saturno na 9. Todos os assuntos da 9 vêm para Capricórnio para a 4. É exatamente como agora. Se uma lua negra de Capricórnio está agora em Capricórnio, ela está a ter um ingresso da lua negra em Capricórnio. Então está-lhe a trazer, mais ou menos nos últimos 5, 6 meses, maior exposição pública, maior merecimento de trabalho, maior consciência da escalada que teve e ter aquele bónus de prazer por todo o sacrifício que teve. Os ingressos dão-nos essa cereja no topo do bolo, portanto, mais convites, menos presa a sacrifícios de trabalho, a não se deixar ser subjugada, a não se deixar ser aproveitada e a dar prazer ao trabalho do que construiu e ser valorizada pelo que construiu. Portanto, onde temos a nossa lua negra natal, agora ela em Capricórnio vai pegar nesses assuntos e vai levá-lo para essa área de vida também. Portanto, acho que essa viagem em termos de lua negra deu-nos um bocadinho para abrir o oculto deste tema e trazer-nos maior pesquisa e trazer-nos maior aprofundamento e também darmos não só aos colegas, como também aos estudantes e como também ao público em geral, este símbolo que é um quarto crescente com uma cruz, que vocês vão ver depois no vídeo, que carrega este peso de meia-lua a mostrar-nos o oculto do restante. Então é bom buscarmos o oculto em nós, é bom sabermos em que é que temos medo, para, como dissemos, sabermos aonde é que superamos e onde é que aumentamos a nossa fé, porque nós só sabemos a nossa fé e nós sabemos o nosso poder a partir do momento em que nós caímos, sofremos e dizemos mesmo. Não há outra maneira. Esperamos que tenham gostado, esperamos que tenha sido útil e estamos à espera dos vossos votos na nossa página de Facebook. Se ainda não conhecem no Facebook, podem encontrar em Astro Dialogando, podem pôr gosto na página para irem recebendo as notificações e podem ir votar então na nossa próxima sondagem, que ainda não está decidida, mas vai aparecer em breve destes dias também. Muito obrigada, até lá, fiquem bem.